Capítulo 22 da Salvação e o Relacionamento Santo, parte 1, a mensagem do relacionamento santo. Permite que a razão dê mais um passo. Se atacas aquele que Deus quer curar e odeias a quem Ele ama, então tu e o teu Criador têm uma vontade diferente. Entretanto, se tu és a sua vontade, o que não podes deixar de acreditar é que não és o teu próprio ser. De fato, podes acreditar nisso e acreditas, e nisso tu tens fé e vês muita evidência a favor disso. De onde imaginas tu surgem o teu estranho desconforto, a tua sensação de estares desconectado e o medo que te assombra, da falta de significado em ti mesmo? É como se chegasse vagando sem qualquer plano, exceto de partires vagando, pois só isso parece certo. Entretanto, nós ouvimos uma descrição muito semelhante a essa anteriormente, mas não foi de ti. Apesar disso, essa estranha ideia que ele descreve com precisão pensa que és tu. A razão te diria que é o mundo que vês, através de olhos que não são teus, não pode fazer sentido para ti. A quem um tal modo de ver poderia devolver suas mensagens? Com certeza não a ti, cuja vista é totalmente independente dos olhos que contemplam o mundo. Se essa é a tua visão, o que pode ela mostrar-te? O cérebro não pode interpretar o que a tua visão vê. Isso tu compreenderias. O cérebro interpreta em função do corpo do qual ele faz parte. Mas o que ele diz, tu não podes compreender. No entanto, o tens escutado. E por muito tempo, muito arduamente, tentaste compreender suas mensagens. Não reconheceste que é impossível compreender aquilo que falha inteiramente em alcançar-te. Não recebeste absolutamente nenhuma mensagem que compreendas, pois escutaste o que nunca pode se comunicar de forma alguma. Pense então no que acontece, negando que és e firme fé de que és alguma outra coisa, entre aspas, que fizestes para ser o teu ser, torna-se à tua vista. No entanto, como aquele que vê tem que ser essa alguma outra coisa, entre aspas, e não vê como tu verias, ele explica o que vê a ti. A tua visão iria, é claro, tornar isso bastante desnecessário. Todavia, se os teus olhos estão fechados e invocaste essa coisa para conduzir-te, pedindo a ela que te explique o mundo que vês, não tens nenhuma razão para não escutar, nem para suspeitar que o que ela te diz não seja verdadeiro. A razão te diria que isso não pode ser verdadeiro porque tu não o compreendes. Deus não tem segredos. Ele não te conduz através de um mundo de miséria, aguardando para te dizer no final da jornada porque ele fez isso contigo. O que poderia ser secreto para a vontade de Deus? Apesar disso, acreditas que tem segredos. Que poderiam ser os teus segredos, exceto outra vontade que é a tua, a parte da sua? A razão te diria que isso não é um segredo, que necessite ser escondido como um pecado, mas um equívoco de fato. Não deixes que o teu medo do pecado proteja o equívoco da correção, pois a atração da culpa é apenas medo. Aqui está a única emoção que fizeste, seja qual for a sua aparência. Essa é a emoção do secreto, dos pensamentos privados e do corpo. Essa é a única emoção que se opõe ao amor e sempre conduz a vil diferenças e à perda do que é o mesmo. Aqui está a única emoção que te mantém cego, dependente do ser que fizeste, para conduzir-te através do mundo que ele fez para ti. A tua vista te foi dada junto com todas as coisas que podes compreender. Não percebas qualquer dificuldade em compreender o que essa visão te diz, pois todas as pessoas apenas veem o que pensam que são. O que a tua vista quer te mostrar, compreenderás porque é a verdade. Só a tua visão pode te transmitir o que podes ver. Ela te alcança diretamente sem necessidade de ser interpretada para ti. O que necessita de interpretação não pode deixar de ser alheio e nunca se tornará compreensível por um intérprete que tu não podes compreender. De todas as mensagens que recebeste e falhaste em compreender, só esse curso está aberto à tua compreensão e pode ser compreendido. Essa é a tua linguagem. Ainda não a compreendes apenas porque toda a tua comunicação é como a de um bebê. Os sons que um bebê faz e o que ele ouve são altamente inconfiáveis, significando coisas diferentes para ele em momentos diferentes. Nem os sons que ele ouve, nem o que ele vê são ainda estáveis, mas o que ele ouve e não compreende será a tua língua materna, através da qual ele irá se comunicar com aqueles à sua volta e eles com ele. E aquelas pessoas estranhas e passageiras que vêm em torno de si virão a ser para ele os seus consoladores e virá reconhecer a sua casa e lá as verá junto com ele.
Assim, em cada relacionamento santo, a capacidade de comunicar ao invés de separar renasce. Entretanto, um relacionamento santo renascido há tão pouco tempo de um relacionamento não santo, e apesar disso mais antigo do que a velha ilusão que substituiu, é agora como um bebê em seu renascimento. Ainda assim, nesse instante, a tua visão é devolvida a ti e ela falará a linguagem que podes compreender. Ele não é nutrido por aquela alguma outra coisa, entre aspas, que pensaste que fosse teu próprio ser. Não foi a isso que ele foi dado, nem foi recebido por nada, a não ser por ti mesmo. Pois dois irmãos não podem unir-se a não ser através de Cristo, cuja visão os vê como um só. Pensa no que te é dado, meu irmão santo. Essa criança te ensinará o que não compreendes e fará com que tudo fique claro, pois a sua língua não será uma língua alheia. Ela não necessitará de nenhum intérprete para ti, pois foste tu que lhe ensinaste o que ela sabe, porque sabias. Ela não poderia vir a ninguém, a não ser a ti. Nunca alguma outra coisa, entre aspas. Onde Cristo entrou, ninguém está só, pois ele jamais poderia achar um lar em pessoas separadas. Entretanto, ele tem que renascer em seu antigo lar, aparentemente tão novo, porém tão velho quanto ele, um pequeno recém-chegado, dependente da santidade do teu relacionamento para permitir que ele viva. E tenha certeza de que Deus não confiou seu filho aos indignos. Nada que não faça parte dele é digno de ser unido. Também não é possível que qualquer coisa que não faça parte dele possa se unir. A comunicação tem que ter sido restaurada para aqueles que se unem, pois isso eles não poderiam fazer através dos corpos. O que então os uniu? A razão te dirá que eles não podem deixar de ter visto um ao outro através de uma visão que não é do corpo, e de ser comunicado em uma linguagem que o corpo não fala. Nem poderia ter sido uma vista um som amedrontador, pois isso não os teria atraído gentilmente para que fossem um só. Ao contrário, em cada um, o outro viu um abrigo perfeito onde seu ser poderia renascer em segurança e em paz. Tal coisa lhe disse a sua razão, em tal coisa ele acreditou porque era verdade. Aqui está a primeira percepção direta que podes ter. Tu a tens através de uma consciência mais velha do que a percepção e, nem tanto, renascida em apenas um instante. Pois o que é o tempo para o que sempre se foi assim? Pensa no que esse instante trouxe, o reconhecimento de que aquela alguma outra coisa, entre aspas, que acreditavas e que eras tu, é uma ilusão. E a verdade veio instantaneamente para te mostrar onde o teu ser não pode deixar de estar. É a negação das ilusões que chama a verdade, pois negar ilusões é reconhecer que o medo é sem significado. No lar santo, onde o medo é impotente, o amor entra agradecido, grato por ser um contigo que te uniste para permitir que ele entrasse. Cristo vem ao que é como ele próprio, ao que é o mesmo, não diferente, pois ele é sempre atraído para si mesmo. O que poderia ser tão semelhante a ele quanto o relacionamento santo? E o que atrai a ti e ao teu irmão para que sejais unidos? O atrai a vós, aqui a sua doçura e a sua gentil inocência estão protegidas do ataque. E aqui ele pode retornar em confiança, pois a fé no outro é sempre fé em Cristo. Tu estás de fato correto em olhar para teu irmão como o lar escolhido de Cristo, pois aqui a tua vontade se une à sua e à de seu Pai. Essa é a vontade do teu Pai para ti e a tua, unida à sua. E quem é atraído a Cristo é atraído a Deus, com tanta certeza quanto ambos são atraídos a cada relacionamento santo, o lar preparado para eles à medida que a terra vem a ser o céu. Fim da leitura do texto de hoje. Um curso em milagres, meditação guiada para a prática da lição 186. A salvação do mundo depende de mim. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função a não ser a que te foi dada. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido, apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando a paz do céu. Não lutemos contra a nossa função, não fomos nós que a estabelecemos, não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo o que nos é pedido é aceitar
a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com arrogância autoignoradora, temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aqueles que nos conhecem tão bem. A ideia de hoje pode parecer bastante grave, até que vejas o seu significado. Tudo o que ela diz é que o teu Pai ainda se lembra de ti e te oferece a confiança perfeita que tem em ti, que és o seu filho. Não pede que sejas de nenhum modo diferente do que és. O que poderia a humildade requerer senão isso? E o que poderia a arrogância negar senão isso? Pode, hoje, não nos esquivaremos da nossa tarefa, sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada e o orgulho que quer negar o chamado pelo próprio Deus. É o orgulho. Hoje deixamos de lado toda a falsa humildade para que possamos escutar a voz de Deus e revelar-nos o que Ele quer que façamos. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Há um caminho, e apenas um, para seres liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o seu plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que todo depende de ti, que o todos depende de ti, esteja certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua aterrorizada quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Tu não és fraco como a imagem de ti mesmo, não és ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti e a miséria não pode aproximar-se da santa casa de Deus. A voz por Deus te relata tudo isso, e à medida que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece. Sentindo as suas bases desmoronarem-se, solta-a. A salvação do mundo depende de ti e não desse montinho de pó. E que pode ele dizer ao Filho Santo de Deus por que precisa sequer preocupar-se com isso? E assim achamos a nossa paz. Aceitaremos a função que Deus nos deu, pois todas as ilusões baseiam-se na estranha crença de que podemos fazer outra para nós mesmos. Os papéis que nós mesmos fizemos são mutáveis, parecem passar do desconsolo ao sublime êxtase do amor e de amar. Podemos rir ou chorar e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentarmos 1000 alterações de humor, e as nossas emoções de fato nos remontam às alturas ou nos atiram ao chão em desespero. É esse o Filho de Deus? Poderia ele criar tal instabilidade e chamá-la de filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos com sua criação. Todas as imagens que o seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento que por um instante formam um padrão, depois separam-se para novamente agruparem-se e desaparecerem, ou como miragens vistas num deserto surgindo no pó. Essas imagens sem substâncias irão embora e deixarão a tua mente desanuviada e serena quando aceitares a função que te é dada. As imagens que fazes só dão origem a metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as forças em direção às metas como essas? As funções que o mundo estima são tão incertas que, no mais seguro dos casos, mudam 10 vezes por hora. Que esperança do benefício pode se basear em metas como essa? Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada sobressai clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro e a sua voz tem certeza de suas mensagens. Essas não se alterarão nem entrarão em conflito,
todos apontam para uma única meta, a qual podes atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois Ele é a sua fonte. Faze conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te de quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. Em seguida, considera isto quem tem mais probabilidade de estar certo. A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são, ou uma imagem distorcida de ti mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura de todas as coisas? Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. A sua voz gentil está te chamando do desconhecido ao desconhecido, ou melhor, chamando do conhecido ao desconhecido. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo. Uma dádiva para ti, embora tenha o conhecimento que já tens tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que seu filho percebe, embora ele não as veja, pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Essas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor que, assim como é no céu, não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A salvação do mundo depende de ti, que podes perdoar. Essa é a sua função aqui. Fim da leitura do exercício de hoje.